Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e voltamos aqui com o nosso Papeando sobre quadrinhos. Então, a ideia desse vídeo é um quadro, né, que vai ser o pilha de leitura. E aí, esse primeiro vídeo, essa primeira pilha de leitura é a pilha de leitura de 2022, a primeira pilha de leitura de 2022, né, não é a pilha de leitura do ano inteiro, né, a primeira pilha de leitura do ano 2022. Então, a ideia é ter outros vídeos à medida que eu vou mudando a minha pilha de leitura. Eu já vou adiantar que a minha pilha de leitura ela é meio dinâmica, então é difícil eu terminar, zerar uma pilha de leitura para começar outra certinha, eu já vou colocando novos, mas eu posso fazer vídeos de atualização da pilha de leitura, na verdade acho que vai ser isso que vai acontecer. Acho que a única que eu zerei mesmo totalmente foi a de 2021, que eu botei para zerar até o dia 31 de dezembro, zerei, até eu vou fazer um vídeo dessa também, porque tem umas HQs aí muito boas que eu acho que eu tenho que mostrar aqui para vocês. Mas, no geral, ela é dinâmica e vai entrando coisa nova e eu vou lendo e tem coisas que demoram mais para ler, tem coisas que eu leio mais rápido, então, enfim. Então, essa vai ser a primeira pilha de leitura de 2022, para vocês terem uma ideia, que é a pilha que eu montei no dia 1º de janeiro. Então, tá aqui. Pilha meio grandinha por causa desse omnibus que estão aqui, né? E como eu já comecei a ler, então tem coisa que já tá lida, ou coisas que estão sendo lidas. Então, se você achou legal essa ideia, né, de ter um vídeo sobre pilha de leitura, porque aqui eu vou apresentar várias HQs aí que eu tô lendo, então pode ter coisa nova aí que você não conhece, né, e possa ter interesse em ler. Então, você pode dar um like aqui no vídeo, compartilha com seu amigo, sua amiga, né, ou quem você acha que pode ser interessante. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita aí para se inscrever no canal, ativa as notificações, porque a ideia aqui do Papeando sobre Quadrinhos é começar a produzir uns vídeos assim, porque como eu falei já no outro vídeo lá que eu me apresento um pouco, essa ideia desse canal aqui surgiu da minha necessidade, eu acho que de ficar falando sobre quadrinhos, né? Que eu fico falando para as paredes, fico falando na cabeça da minha filha, e ela já está até começando a ler quadrinho, então eu quero falar para todo mundo então as coisas que eu leio. Enfim. Então vamos começar. Então o primeiro quadrinho aqui que está no topo da pilha, né? Então é o Batman e Filho. Essa aqui é uma edição da Panini, né? DC Deluxe, né? E se eu não estiver muito errado, né, pelo que eu pesquisei, aí eu pesquisei para comprar certinho na sequência, já estou com quase todos os volumes, é o início da fase do Grant Morrison, em frente ao Batman, aí lá dos anos 2000 e alguma coisa, né? Então o Grant Morrison começou lá com Batman e fez uma certa revolução no Batman, que eu não vou falar, para não dar spoiler para quem é fresh aí, tá começando, né, e pode querer pegar tudo fresco. Quem já conhece a história já sabe do que eu tô falando. Eu já tomei spoiler porque eu li os 952 já inteiro e o 952 se passa depois dessa fase toda aqui, então já tomei mais spoiler do que eu podia. Então, já comecei a ler, já li a primeira parte, né, os 4 primeiros capítulos, né, ela é dividida em alguns capítulos, 8 capítulos, e tô achando bem interessante, tô gostando aí do texto do Grant Morrison aí pro Batman, e desenhos do Andy Kubert também, que eu já conhecia lá dos X-Men da década de 90 e gosto bastante do desenho dele. Aí o segundo que está na pilha eu já comecei a ler também, aqui, Coleção Clássica Marvel, volume 13, né, que é o segundo volume do Homem de Ferro. Então, para quem já está ligado, né, aqui a Panini está lançando essa série cronológica dos primeiros quadrinhos da Marvel, desde o primeiro de todos, que foi o Fantastic Four número 1, né, lá de 1961, se eu não me engano. Então todas as criações do Stan Lee, do Jack Kirby, aqui tem Steve Ditko, aqui já Steve Ditko reformulando a armadura do Homem de Ferro, que no início era aquela armadura, primeiro começou prateada, né, ou cinza, né, cor de ferro, assim, depois o Jack Kirby mudou para, na segunda edição já do Tales of Suspense, mudou para dourada, né? Ele pinta de dourado. Eu achava até que era uma armadura diferente, quando eu li eu fiquei sabendo que ele simplesmente pintou de dourado, o Tony Stark, para ficar menos amedrontadora, né, para as pessoas. E depois aqui o Steve Ditko, né, que é o cara que lançou o Homem-Aranha com o Stan Lee, ele fez uma primeira grande reformulação na armadura do Homem de Ferro, que a gente tem, ela tá até hoje, né, com as suas mudanças constantes, mas é o vermelho e o dourado. Então, bem legal, é uma leitura assim mais pontual, assim, são histórias pontuais, sempre apresentando novos vilões, novas situações, mas é legal, assim, para quem gosta, né, dessa questão histórica, é um material assim bem inédito, né, eu acredito, porque até então
Nunca tinha visto assim ninguém lançar essa série cronológicas dessa forma. Então, tô gostando bastante, eu tô no volume 13, eu tô lendo na sequência, né? E tô comprando na sequência. Aí o outro da lista aqui, a série quinzenal dos X-Men, número 27, que é de novembro ainda tô lá em novembro. Já comecei a ler, tô gostando, gostei das primeiras histórias. Aqui tem o início de uma nova revista, que é o Sword, né? O Espada, né? Aquela, para quem conhece, né? Aquela... uma organização tipo a SHIELD, só que voltada para questões intergalácticas, né? A Espada, ela volta aqui no âmbito dos X-Men, aqui dessa grande série capitaneada aí pelo Jonathan Hickman. E essa revista, ela traz aqui, ela já começa as consequências diretas daquela saga lá do X de espadas, ou 10 de espadas, que foi até o X-Men número 26, o encadernado 26. Então, comecei a ler, gostei. Eu acho que talvez as consequências do X de espadas vai ser melhor do que a própria saga. Enfim, depois eu vou falar um pouco mais do X de espadas, talvez. Mas estou gostando bastante, aí já tava aqui tenho ainda X-Factor aqui, além da X-Men, né? X-Factor e os Satânicos, né? O X-Factor, como sempre, o ponto fraco aqui, na minha opinião, também não gosto muito. Então, mas tá bem legal, assim, a continuação, série quinzenal aí. Aí essa aqui eu começo a ler e não consigo parar. The Boys, volume 2, né? Do Garth Ennis, Derek Robertson, e aqui tem o Peter e um sobrenome que eu não consigo nem pronunciar. Então esse aqui é o volume 2, reúne as edições 7 a 14, né, do The Boys, lá da série original americana, aqui publicada pela Devir, aqui no Brasil, a Dynamite, lá nos Estados Unidos. Então assim, pra quem já viu a série The Boys, eu assisti a série The Boys sem saber nada sobre o The Boys. Eu adorei a série, assisti tudo, no final descobri que era do Garth Ennis, né, baseado nos quadrinhos do Garth Ennis, e aí fui obrigado a ir atrás e comprei as 3 primeiras, e agora eu já li a segunda. Então assim, realmente é uma leitura, pra mim, fácil, assim, eu pego e é difícil parar de ler, né? Então pego e leio praticamente ela inteira, assim, numa tacada. Então, muito legal. Então foi a primeira da pilha aqui desse ano que eu já terminei, né? Aí já vão vir outras aqui que ainda não comecei a mexer. Essas foram as que eu já comecei a ler, já terminei The Boys. Aí aqui também, X-Men Inferno volume 2. Na minha pilha de leitura final do 2021 eu li o volume 1. E isso aqui já é uma grande sequência de leitura que eu estou fazendo desde daquela encadernado da Panini, né, do Claremont, do David Cockrum, que eles começam lá a segunda Gênesis, depois em toda a fase com o John Byrne, né, então eu peguei ali tudo aquilo, coleção histórica Marvel, tem a fase lá da saga da Ninhada, então eu fui pegando na sequência Massacre de Mutantes e Queda dos Mutantes e cheguei no Inferno, então agora eu já estou aqui no Inferno volume 2. Então uma fase bem interessante, é uma releitura para mim, no formato americano, tudo reunido num volume, né, então vai ser legal, porque eu li isso lá quando eu colecionava lá nos anos 90, né? Li nas edições formatinho lá dos X-Men, né? E às vezes, não lembro se na época já estavam todos esses títulos, porque aqui o principal tem o título principal X-Men, e aí tem X-Factor e Novos Mutantes também. Na época, um roteiro da Louise Simonson, e um desenho do Brett Blevis, e o outro, né, os Novos Mutantes, e os X-Factor do Walt Simonson. E os X-Men, Chris Claremont ainda estava aqui à frente dos X-Men, com desenhos incríveis do Mark Silvestre. Então, vai ser legal essa releitura, eu estou gostando bastante de fazer a releitura, já li o volume 1 e estou aqui ansioso para ir lendo toda essa fase dos X-Men ainda do Claremont lá nos anos 80 para 90, acho que isso aí são histórias de 88, 89, né, publicadas originalmente em 88, 89 nos Estados Unidos. E aí, saindo um pouco da Marvel, foi foi DC, Marvel, aí o Dynamite, que é o do The Boys, do Garth Ennis, aí Marvel e agora DC. Voltando para DC aqui, Saga do Superman, já estou no volume 6, então eu vou lendo na sequência, Saga do Superman, Saga do Batman e alterno com uma outra. Eu alternei com clássicos da DC lá do Mulher Maravilha do George Pérez, que é mais ou menos da mesma época, né, que são todas essas histórias pós-crise nas Infinitas Terras, né, a reformulação lá do universo DC dos anos 80. Então estou gostando bastante, eu adoro John Byrne, né, já falei dos X-Men de John Byrne, que eu já reli, na verdade, e leio e releio quantas vezes for necessário, porque eu adoro mesmo a fase dele, eu gosto muito dos desenhos dele. E essa aqui, a Saga do Superman, traz essa fase, essa reformulação, quando o John Byrne saiu da Marvel, foi para DC e pegou o Superman, né, fazer a reformulação. Tem ainda também umas histórias do Marv Wolfman, que era uma outra revista. O Superman tinha 3 revistas na época nos Estados Unidos. Superman, Adventures of Superman
e Action Comics, né? O Action Comics e a Superman, que começou com o John Byrne, eram escritas e desenhadas por ele, e a outra era do Adventures of Superman com Marv Wolfman e o Jerry Ordway, né, que desenhava. Na minha opinião, não são as histórias mais fantásticas, mas é legal acompanhar tudo aqui. Foi, eu acho que, uma boa ideia eles terem juntado. Então, tô aqui no Saga do Superman número 6, vou ler, e depois na próxima pilha, ou na próxima renovação da pilha, vocês vão ver que vai entrar a Saga do Batman, volume 6. E aí, a série mensal dos Vingadores, eu não estava colecionando, não estava lendo. Fase do Jason Aaron, algumas pessoas não gostam muito. Não vou dizer que é a melhor, mas talvez não seja a pior, visto tudo que eu já li de Vingadores, até das coisas mais antigas. E aí eu acabei comprando por causa da saga Império, e aí eu pensei, vou ler tudo, e aí eu fui atrás e consegui completar tudo, e já li tudo até agora. Então li até a 23, agora entrou na pilha número 24. A partir da 23 a edição ganhou mais páginas, e aqui começou na 23 a fase nova do Thor, né, do Donny Cates, né? E a fase do Coates, do Capitão América, entrou aqui também. Então, a fase do Capitão América do Coates está, na minha opinião, fantástica, né? E eu gostei também dessa fase nova do Thor, pós Jason Aaron, né? Que foi uma fase muito grande do Jason Aaron. Começou lá na nova Marvel, lá em 2013, né? E foi até recentemente, em 2019, se eu não me engano, ali com o fim da Guerra dos Reinos, né? Então, muito legal, tô gostando. Agora eu vou começar aqui essa era de Khonshu, acho que é, né? Que é uma história que envolve o Motoqueiro Fantasma, não. O Cavaleiro da Lua, né? Ó, misturei todo mundo. Então, o Cavaleiro da Lua aí, com os Vingadores, pelo que eu já vi ali, eu já comprei essa série dos Vingadores, a série mensal até o volume 30, né? Então, eu vi que é uma série grande e vai durar algumas edições. E aí eu coloquei na lista aqui, porque eu tô louco pra ler essa, ela chegou no final do ano aqui em casa. Marvel Vintage Vingadores, pelo John Byrne, novamente John Byrne aqui na lista, né? A Busca pelo Visão. Esse aqui é o início da fase dos Vingadores, só que não são quaisquer Vingadores, não, são os Vingadores da Costa Oeste, né? Lá nos anos 80 eles criaram eu não sei se foi até nessa aqui, eu acho que não, porque aqui é West Coast Avengers 42, não. O John Byrne entrou já no número 42, então já tinham criado antes. Então eles dividiram, né, os Vingadores, que ficam, né, a sede deles é em Nova York, como acho que todo mundo sabe, né? Ou quem não tá começando a ler e não sabe, ou já viu os filmes lá da Marvel, né? A sede dos Vingadores fica em Nova York, né? Tanto na mansão como era antigamente, depois foi pra Torre Tony Stark, né? Aquela coisa toda. E aí, nessa época, lá nos anos 80, eles criaram esse grupo Vingadores da Costa Oeste, então foi uma nova divisão dos Vingadores, e era liderado, em princípio, pelo que eu me lembro, né, da época que eu li, agora eu vou voltar a ler, pelo Homem de Ferro. O Homem de Ferro foi lá para Los Angeles, e eles criaram, tinha uma mansão lá, o Tony Stark muito rico para variar, né, então ele tinha lá as coisas dele em Los Angeles, e ele, numa outra mansão dele lá, botou uma base para esses Vingadores da Costa Oeste. Então aqui eles têm toda uma reformulação do Visão, e já tem uma segunda edição em pré-lançamento na Panini, do selo Marvel Vintage, com a continuação aqui, que já é uma outra história da Feiticeira Escarlate como principal. Então, bem interessante também. Essa eu não lembro dessa história, não lembro de ter lido. Essa aqui eu lembro de ter lido. Na época eu comprei, eles lançaram pela editora Abril um formatinho na Grandes Heróis Marvel 38, eu lembro até hoje. E aí tá acabando a pilha. Vamos pro Marvel Saga, Espetacular Homem-Aranha, fase do Straczynski, né? Eu tô gostando bastante. Até a minha filha quer ler Homem-Aranha, ela começou a ler a coleção clássica, né? Pegou lá o número 1, que é a do Homem-Aranha, o primeiro volume do Homem-Aranha. E ela perguntou se tinha uma outra legal do Homem-Aranha pra ler. Eu falei pra ela, ó, começa a ler a saga, a fase do Straczynski, que eu acho que tá bem legal. Então, os 5 primeiros volumes ele trabalhou com John Romita Jr., e agora entrou o Mike Deodato aqui, né? Teve uma mudança na época lá na Marvel. E aí o John Romita Jr. teve que sair, se eu não me engano ele foi pra revista mensal do Wolverine, e aí o Mike Deodato entrou aqui. Aí até o Straczynski até fechou um arco que ele tinha começado na primeira lá, fechou no volume 5, porque o John Romita Jr. ia sair, e agora vai começar algo novo que eu tô ansioso para ler aqui, continuar. E essa série que vai até o volume 13, né? São 13 volumes encadernados aí. Eu tenho aqui até o 7, mas os outros que foram encomendados estão chegando, então tô empolgado aí para ler essa Marvel Saga do Homem-Aranha, que é uma fase que eu tô gostando bastante. E aí, o Coates, né? Coates aqui escrevendo Pantera Negra, antes, até essa série aqui é antes do Capitão América, né? Foi a
a série do Pantera Negra, que começou acho que em 2016, logo após consequências, né, dos X-Men vs Vingadores, consequências da saga Infinito lá do Jonathan Hickman, e não dá pra dizer nada assim, realmente assim, incrível. O Coates ele escreve muito bem, e muito bem escrevendo Pantera Negra. O volume 1, né, desse encadernado aqui, Uma Nação Sob Nossos Pés, esse aqui é o livro 2, o livro 1 foi o último que eu li em 2021, eu terminei no dia 31 à tarde, e já louco aqui para ler o segundo, porque realmente o Pantera Negra pega assim as coisas bem difíceis para ele, assim, nesse início de fase aqui do Coates, mas quero ver como é que isso vai se desenrolar. E aí o último, que provavelmente vai continuar na pilha aqui por um tempo, né, porque eu tô meio devagar para ler ele, é esse Omnibus, o volume 1 do Conan o Bárbaro Era Marvel, né, que do Roy Thomas e do Barry Windsor Smith. Para mim essa aqui era uma fase assim que eu tava louco para ler ela inteira, né, e eu acho que eu tô com uma conexão mental com a Panini, porque eu tava pensando nisso, isso aí já lá em 2020, né, e lendo o quadrinho, pensando, pô, eu gostava daquela fase do Barry Windsor Smith, do Conan o Bárbaro, e de repente pinta lá na Panini Omnibus com toda a fase, né, são as 24 primeiras edições da revista Conan o Bárbaro, lá que foi lançado em 1970, quando a Marvel trouxe o Conan, né, pra Marvel. Foi o primeiro, vamos dizer assim, herói que não era original, né, eles conseguiram os direitos para publicar histórias do Conan o Bárbaro, lá, as originais, lá escritas na época que não eram quadrinhos, né, do criador do Conan. E então, na verdade, eu comecei a ler ano passado, ele entrou na pilha aqui que eu quero dar continuidade, eu tô quase na metade, então é bastante coisa aqui, mas são histórias legais, publicadas cronologicamente, né? Porque, vou botar ele aqui que ele tá pesado. Quando eu li praticamente todo esse material, mas na época que eu li lá da Editora Abril, eu colecionava lá Super Aventuras Marvel, Heróis da TV, e aí o Conan o Bárbaro era publicado nessas duas revistas. Eu acho que ele começou na Heróis da TV e passou para Super Aventuras Marvel, ou foi o contrário, não me lembro mais. Mas não era bem na ordem, eles publicavam meio bagunçado, então não tem uma ordem, mas tem, porque o legal é que ela começa com o Conan saindo lá da Ciméria, né, bem no norte, lá onde, vamos dizer assim, onde viviam os povos bárbaros, né, e indo para a dita civilização lá, da Era Boiana. Então tem um certo deslocamento do Conan, dos povos bárbaros para a civilização da época, né, então é legal ir acompanhando isso aqui nessa saga toda aqui do Conan o Bárbaro, né, e na época lá, como as coisas eram publicadas meio fora de ordem, a gente acabava não tendo essa percepção. Então, estou com bastante vontade de continuar e concluir esse volume 1 aqui, porque depois tem o volume 2 já que é o Roy Thomas, e já com os desenhos do John Buscema, né, que também eram muito legais. Então essa é a pilha, bastante coisa aqui para ler, mas já tem coisa lida, já tem coisa encaminhada. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 HQs de diferentes tamanhos, formatos, e séries mensais, especiais, então bastante coisa para ler, e a gente vou lendo, e se eu achar alguma coisa super legal numa aqui, posso fazer um vídeo para comentar, mas especificamente, né, ou pelo menos dar depois algum retorno aí recomendando, gostei dessa, não gostei daquela. E vou continuar também com acho que esse pilha de leitura vai ter sempre, assim, né, porque eu vou mostrando o que eu tô lendo, né, e trago assim também para quem não conhece, às vezes vê alguma coisa que pode ser uma novidade. Então, se você gostou do vídeo, aproveita e dá aquela curtida, se você não curtiu ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha aí para seus amigos aí que podem estar interessados em conhecer mais sobre quadrinhos, ler alguma coisa diferente, né? E, enfim, a ideia desses vídeos é serem como eu chamei, o Papeando sobre Quadrinhos, a gente bater papo aqui sobre quadrinhos. Então comente, né? Participe aí, que eu acho que é legal. Coloque a sua pilha, né? Se você já tem a sua pilha de leitura de 2022, diga aí, quem sabe, com certeza, não quem sabe, com certeza você vai me dar dicas também. Porque você reparou que eu sou muito de leitura de super-herói, pelo menos por enquanto, né? Então às vezes você tem algum outro quadrinho aí que sai um pouco desse âmbito de super-herói aqui e possa me indicar aí. E a gente vai trocando ideia. Valeu, então, até o próximo vídeo, um abraço.